E aí, pessoal? Eu sou Roberta Mazieiro, sou professora de yoga e trabalho com duas terapias energéticas, o Quantum Beam e o Theta Healing. Se você está me acompanhando, me segue no Instagram, nas demais redes, você está observando que eu comecei 2021 falando da estrutura, tá? Todos nós temos uma estrutura. Vou explicar um pouco melhor isso. Uma estrutura externa, né? Então a nossa vida ela é organizada em trabalho, família, relacionamentos, alguns objetivos que a gente se coloca, mas também a gente tem uma estrutura interna, né? Que é como a gente funciona diante de todas essas questões externas, né? Eu em 2020 tive uma percepção da minha estrutura externa a partir da minha estrutura interna. Então, o porquê que muitas coisas aconteciam na minha vida e eu não entendia, né? Porque eu tinha tantos limites, né? Sou uma pessoa assim que nunca parei de estudar, uma pessoa que muito criativa, uma pessoa com muitas ideias, mas eu me sentia muito morrendo na praia. E aí o período da quarentena foi um período incrível para mim, quando eu conheci o Theta Healing, quando eu mergulhei nas ferramentas do Theta Healing e comecei a modificar as minhas estruturas internas, e isso está fazendo com que eu modifique as minhas estruturas externas também, que passam pela minha família, que passam pelos meus relacionamentos, a minha questão profissional também. E o que eu sinto da estrutura? Ela tá sempre se readaptando, né? Eu tô num momento de transição, de um momento que eu tô realmente desapegando de muitas estruturas internas e desapegando de muitas estruturas externas também. E isso causa muito medo e muita insegurança, porque a gente quer mudar, quer transformar, porém, quando chega a hora de acontecer, dá um super frio na barriga, né? Então, eu compartilho com vocês que eu tô tendo que desapegar de várias coisas para poder novas coisas chegarem na minha vida. E eu tava nesse processo e o mês de dezembro de 2020, ele foi muito revelador para mim. Porque eu encaminhei algumas coisas nesse processo de mudança que eram coisas externas e foram acontecendo desafios, assim, é como se o universo me falasse assim, ainda não é hora. E foi muito interessante, porque se fossem outros tempos, eu ia desanimar, eu ia falar que tudo que eu tô fazendo não serve pra nada. Principalmente na última semana de dezembro, aconteceram assim 5 coisas, uma em seguida da outra, que foram muito desafiadoras para mim. Então eu comecei 2021, tipo assim, muito numa estrutura que tá balançando muito. Porque emocionalmente eu tô muito mexida com algumas coisas que aconteceram. E eu acho que é por isso que eu tô falando desse tema, né? Mas ao mesmo tempo que eu sentia assim, tipo, meu, é agora, porque eu encaminhei as coisas para uma direção, mas elas não estão indo exatamente do jeito que eu gostaria, só que eu também não tô tensa e inflexível em relação a isso. Eu tô escutando o universo, eu tô escutando os nãos. E a partir desses nãos eu tô reelaborando e as coisas estão fluindo, né? Hoje, quarta-feira, dia 6 de janeiro, algumas coisas já fluíram em outras direções, né? E aí eu tive um insight no domingo do dia 2, do dia 3 de janeiro pro dia 4 de janeiro, no meio da madrugada, porque eu não tava conseguindo dormir direito esses dias com esse tanto de coisa que aconteceu. E aí eu escrevi sobre o desapego, né? Porque a gente acha que o desapego muitas vezes é esquecer. Deixa tudo para trás e eu sigo em frente. Acontece, gente, que às vezes quando a gente deixa tudo para trás e segue em frente, não é bem assim, né? O nosso corpo, ele somatiza os nossos traumas, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente gostaria que desse certo e não deu, as nossas frustrações, isso vai estar com a gente. Então, me veio que o desapego, na verdade, é uma entrega. Eu me entrego para isso que está acontecendo.
E aceito todos os nãos que a vida está me trazendo. E ressignifico e vou caminhando no fluxo da vida, né? Sem simplesmente tamponar e fazer de conta que o que eu vivi, o que eu tô vivendo, não tá mexendo comigo. Porque tá mexendo, né? Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né? O primeiro eu tô trabalhando muito dentro da minha estrutura interna, o amor próprio. E na última semana de dezembro eu pisei na bola comigo mesma. Isso ficou tão claro para mim, né? E aí, essa tendência que a gente tem já de se autoculpar, de recriminar, de se punir, né? Quando a gente erra, foi uma coisa muito linda, porque eu falei, tudo bem, eu ainda tô nesse ponto, né? Eu não consegui me priorizar nessa situação. E agora eu vou trabalhar isso com mais profundidade. E eu vou aceitar que eu tô nesse ponto, né? O outro desafio foi entender que eu tava com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, uma pessoa que me trouxe muita coisa positiva. E de repente a vida dessa pessoa teve um revés, né? E eu tô distante dessa pessoa. E essa pessoa me fez assim abrir meu coração de novo. E me entregar como, nossa, há muitos anos, muitas décadas eu não fazia. E aí eu reaprendi a amar. E daí eu falei assim, puxa, eu tenho que me entregar para esse sentimento, assim, eu amo, independente do revés da vida do outro, independente do que o outro sente por mim. Esse amor não é só pelo outro, mas é um amor por mim, por eu ter me entregado para essa relação que foi incrível. O que vai acontecer, eu não sei. Tem alguns indícios já agora no começo de 2021, mas eu me entreguei, então desapegar disso é falar tudo bem, eu vivi intensamente essa situação. E o que vai acontecer tem muito do mistério da vida, né? Então trazer esses dois exemplos da minha vida pessoal para você, que o que eu escrevi sobre o desapego é isso. O desapego não é esquecer e virar as costas. O desapego é aceitar e se entregar para aquilo que você viveu, né? Se entrega e a gente vai seguindo o curso e com aquilo assim no coração, mesmo os maiores desafios, né? Eu te passei por um outro desafio bem forte na questão familiar, que envolve a minha filha. Isso me abalou bastante, né? Me deixou bastante sem chão. Mas assim, eu também escutei tudo isso, esse lugar onde eu estava, como eu manifestei mais uma vez esse esforço. Vi que eu também tinha feito o meu melhor na situação. Vi que eu busquei o meu melhor. Eu mais uma vez tive uma experiência em relação a essa situação. E tudo bem se ela não deu certo. Já outras coisas chegaram, eu já modifiquei outras coisas. Tudo é muito dinâmico, a vida é muito dinâmica. Então meu convite para você é: desapega, se entrega, vive realmente as experiências da sua vida, ame profundamente, se ame profundamente, vá nas suas estruturas, vá profundamente nelas, porque o maior aprendizado para mim é reconhecer o que eu sou. Eu não sabia o que eu era, né? E aí tem coisas que eu gosto muito em mim e tem coisas que eu quero melhorar, né? É como quando é externamente, você tem uma casa ou você tem um carro, o carro é legal, você quer trocar de carro, quer um carro melhor, a mesma coisa é a gente, né? Você fala, poxa, eu já cheguei até aqui, mas eu quero ir além, eu quero ir um pouco mais. Então escreve pra mim, como que tá a sua relação com o desapego? E como que tá a sua relação com a estrutura externa e com a estrutura interna? Pensa que entre essa estrutura interna e a estrutura externa tem um espelho. E você? Então, muito do que a gente é se reflete fora. Às vezes as coisas não dão certo fora, porque dentro a gente precisa arrumar a casa, ou precisa reconhecer várias coisas, né? Aí o fora só é reflexo dessa bagunça interna. E tudo bem, a gente começa na bagunça
E aí a gente vai começando a limpar a casa. Muito disso eu sinto com o Theta Healing, porque eu tinha questões que estavam muito latentes e que eu fui trabalhando. E agora eu sinto questões mais profundas. E eu continuo esse trabalho e entendo que ele não vai finalizar nunca. Ele é o caminho da vida. E a vida é um aprendizado. Tá bem? Então 2021 já começou. Você não precisa deixar para fevereiro, não tem nem mais depois do carnaval, né? No estado de São Paulo o carnaval foi adiado. E eu moro aqui no estado de São Paulo. A gente não tem mais a desculpa do carnaval, a gente não tem mais desculpa quando realmente a gente quer criar uma vida incrível. A gente vai atrás. Não tem tempo, não tem dinheiro, gente. Se eu contar pra vocês os meus reveses financeiros e tudo que eu tô conseguindo fazer na minha vida, é um milagre, mas é um milagre porque eu tô sendo muito objetiva. Eu tô sabendo muito bem aonde eu quero chegar. E eu tô me alinhando ao meu propósito de vida. Então esse é meu convite. Não deixe para amanhã o que você pode fazer exatamente agora, que é olhar para você. Um beijo grande. Mais uma vez, vamos lá 2021.